claro, aqui está a transcrição do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarta, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. V. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sexta, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Oitava, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nona, a lei estabelecerá os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso, permanência e o desligamento do servidor ou empregado. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. X. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos X e 14 deste artigo e nos arts. 39. Quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso X. A. Em A de 2 cargos de professor. B. E A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. E A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. XXII. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. XI. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. B. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, X e XXI. C. E a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. XIU. A lei estabelecerá o processo de fiscalização pelo Congresso Nacional das contas das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, nos termos do tratado respectivo. XXV. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e fundacional, e os membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que percebam remuneração, em espécie, de subsídio, fixado em lei, em parcela única, compreendendo todas as vantagens pessoais e de qualquer outra natureza, inclusive a participação nos lucros, não poderão receber, a título de acréscimo, além do subsídio, qualquer outra espécie remuneratória, inclusive a título de representação, de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra parcela, incluídas as de que trata o art. 62, primeiro. XXVI. A isonomia de vencimentos dos servidores públicos civis e dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ressalvado o disposto nos arts. 37, X, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e, é garantida aos que percebem remuneração, em espécie, de subsídio, fixado em lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e X. XV. Os vencimentos dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. XV. São assegurados aposentadoria e pensão aos beneficiários do regime geral de previdência e as pensões aos dependentes dos servidores públicos, assegurando-se-lhes revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. X. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. XXX. É vedada a cessão de servidor público civil para entidade privada, salvo em casos previstos na Constituição. XXXI. A lei fixará o prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo, a não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
Terceiro, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Segunda, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, x e xxi. Terceira, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Espero que esta transcrição seja útil. Em uma terra chamada Brasil, existe uma Constituição que conta uma história sobre como os serviços públicos devem ser conduzidos com ética e integridade. Nessa história, há princípios que guiam o comportamento dos servidores. No centro dessa narrativa está a ideia de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os valores que devem ser seguidos por todos que desejam fazer parte desse mundo público. A história destaca que, para entrar nesse serviço, é necessário passar por um concurso público, assegurando acesso justo a todos. Os personagens dessa história, os servidores públicos, têm direitos e deveres claramente definidos. Seus salários são fixados por leis específicas, evitando excessos, e a acumulação de cargos é limitada para garantir a igualdade. A narrativa ressalta a importância da isonomia, assegurando que todos sejam tratados de maneira justa. A história destaca ainda a necessidade de licitação para obras e serviços, promovendo a igualdade de oportunidades entre concorrentes. A administração tributária ganha destaque, com prioridade e integração para garantir eficiência. Os usuários têm espaço na trama, participando e dando feedback sobre os serviços públicos. A ética e a integridade permeiam toda a história, desde a publicidade dos atos públicos até a responsabilização por condutas inadequadas. A punição para autoridades irresponsáveis é um elemento-chave, garantindo que a trama seja marcada por transparência e retidão. No desfecho, a Constituição destaca que essa história não é apenas um conjunto de regras, mas sim um guia para construir um serviço público ético, eficiente e comprometido com o bem comum. Essa é a história do artigo 37, uma narrativa de valores e princípios que moldam o serviço público brasileiro. Questão 1. Me explique como o princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, impacta a atuação dos servidores públicos e a condução dos serviços públicos em geral. Asterisco resposta. O princípio da legalidade, presente no artigo 37, determina que a atuação da administração pública deve obedecer estritamente à lei. Isso implica que os servidores públicos devem realizar suas atividades de acordo com o que está previsto na legislação, garantindo transparência, previsibilidade e segurança jurídica. Dessa forma, a legalidade orienta as ações dos servidores, reforçando a importância do respeito às normas vigentes e da manutenção dos valores éticos no serviço público. Questão 2. Como o artigo 37 da Constituição Federal aborda a questão da remuneração dos servidores públicos e quais são os princípios relacionados a essa temática? Resposta. O artigo 37 estabelece que a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por lei específica, respeitando princípios como a irredutibilidade e a isonomia. A irredutibilidade garante que os vencimentos não podem ser reduzidos, exceto nos casos previstos em lei. A isonomia assegura a igualdade de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, evitando disparidades injustificadas. Além disso, o artigo veda a acumulação remunerada de cargos, salvo em situações excepcionais, para preservar a eficiência e a moralidade na administração pública. Questão 3. Como o artigo 37 trata da participação do usuário na administração pública e qual a importância dessa participação para a ética e integridade no serviço público? Asterisco resposta. O artigo 37 aborda a participação do usuário na administração pública, regulamentando reclamações sobre serviços, acesso a informações e representações contra o exercício negligente ou abusivo de cargos. Essa participação é fundamental para promover a ética e a integridade no serviço público, pois permite que a população contribua para a fiscalização e melhoria dos serviços. A transparência e a prestação de contas resultantes dessa interação fortalecem a confiança na administração pública, reforçando valores éticos e contribuindo para a construção de uma gestão mais íntegra e